Pessoal, é muito importante que quando você aprenda a matemática, você aprenda a raciocinar, aprenda a pensar. O objetivo de se aprender matemática é você desenvolver o seu raciocínio cognitivo, o seu raciocínio lógico. Não adianta você querer aprender matemática decorando fórmulas ou aprendendo bizu, porque você não está sendo estimulado a pensar. Você tem que desenvolver esse seu lado crítico. Por exemplo, se você tem uma expressão numérica como essa, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 8, e você quer calcular essa expressão. Você sabia que você pode usar as expressões algébricas, aquelas letrinhas, para simplificar esse cálculo? Por exemplo, se eu colocasse essa expressão algébrica, x ao quadrado menos x menos 1, em si ela não diz nada. Mas quando eu igualo ela a zero, é como se eu te estivesse fazendo a seguinte pergunta: quais são os números que eu devo colocar no lugar de x responsável em isso ser zero? Eu estou te estimulando a que você resolva uma equação do segundo grau. Você pode usar uma fórmula, você pode usar a técnica de completar quadrados. Mas a questão é o que eu vou fazer com as raízes dessa equação para resolver aquela pergunta que eu fiz inicialmente para você. Resolvendo essa equação, eu vou achar duas raízes. Uma é 1 mais raiz de 5 sobre 2, que está aqui, e a outra é 1 menos raiz de 5 sobre 2. O que eu acho interessante é que eu estou te dizendo que se eu colocar no lugar de x qualquer uma desses dois números, o resultado vai dar zero. Eu também estou te dizendo que se eu pegar x ao quadrado menos x menos 1 dá zero, é como se eu estivesse dizendo que esse x ao quadrado fosse esse valor positivo. É claro, porque se eu pego esse valor positivo e somo com ele negativo, o resultado da soma dá zero. Mas sem querer eu te passei uma outra informação, que qualquer raiz dessa equação, que é qualquer uma dessas duas, elevada ao quadrado, é a mesma coisa de pegar ela e somar 1. Então, se eu quero pegar 1 mais raiz de 5 sobre 2 e elevar ao quadrado, é a mesma coisa de pegar 1 mais raiz de 5 sobre 2 e elevar a 1. Eu achei a resposta de elevar esse valor ao quadrado, que é multiplicar ele por ele mesmo, em simplesmente pegar ele e somar 1, que é muito mais simples. Então, eu usei uma expressão algébrica, uma expressão com letrinhas, para simplificar um cálculo numérico. E aí eu já te dei a deixa de como eu devo proceder para achar essa resposta. Porque eu imagino, se essas duas expressões aqui são iguais, evidentemente que o quadrado delas vão continuar sendo iguais. Então eu posso dizer que x ao quadrado é igual a x mais 1 ao quadrado. E aqui é o quadrado da soma. Se eu desenvolver, eu vou achar quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Não esqueça que eu já disse para vocês que esse x ao quadrado, ele é x mais 1. Então onde tem x ao quadrado, eu posso colocar x mais 1. E assim eu fiz. Então ficou x mais 1 no lugar de x ao quadrado, 2x mais 1. Se eu somar 2x com x, dá 3x. Se eu somar 1 com 1, dá 2. Então eu estou te dizendo que você pegar aquela raiz daquela equação e elevar a 4, é a mesma coisa de você multiplicar ela por 3 e somar 2, que é um cálculo muito mais rápido. Então eu usei uma expressão algébrica para resolver um cálculo numérico. Então 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 4 é a mesma coisa de pegar ele, multiplicar por 3 e somar 2. Então não venha com essa história de dizer, cara, isso serve para quê? Isso veio para complicar? Não, veio para simplificar. Mas para isso tu tem que ser estimulado. Tu imagina, tu passou tua vida todinha e nunca foi estimulado a pensar dessa forma. Esse é o problema. Foi estimulado a decorar fórmulas, foi estimulado a fazer aplicações diretas e nunca foi estimulado a um problema que te envolvia o pensar, o raciocinar dessa maneira. Então, desse jeito, como é que tu vai desenvolver a tua matemática? Não tem como. Então, voltando à pergunta que eu fiz inicialmente, eu quero achar 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a 8. Muitos já foram catalisados a pensar que basta pegar essa expressão e elevar ao quadrado, porque se eu tenho x4 e elevo ao quadrado, vai virar x8. Ah, professor, então vou elevar os dois membros ao quadrado. Vai ficar exatamente o quê? x4 ao quadrado igual a 3x mais 2 ao quadrado. Se eu desenvolver isso, que é o quadrado da soma, vai ficar quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, 12x, mais quadrado segundo. Não esqueça que no lugar de x ao quadrado, o que eu vou colocar? X mais 1. Fazendo isso, 9 vezes x mais 1, 12x mais 4. Turma, 9 vezes x, 9x, mais 12x, vai dar 21x. 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. Eu estou te dizendo que pegar a raiz, qualquer uma das raízes dessa equação, e elevar a 8, é a mesma coisa de pegar essa raiz, multiplicar por 21 e somar 13, que é muito mais simples. Então, se você quer saber o valor de 1 mais raiz de 5 sobre 2 a 8, multiplica ele por 21 e soma 13,
e o cálculo realizado de uma forma simples e rápida. Então você tem que ser estimulado a pensar. É esse o objetivo de se aprender a matemática. É que você consiga superar situações, problemas que apareçam no teu dia a dia. Vamos imaginar essa questão do Enem, que diz que um segmento de reta está dividido em duas partes, em uma proporção chamada de aura, quando o todo está para uma das partes, assim como essa parte está para a outra. Então, ele fala dessa igualdade de razões, chama-se proporção, chama proporção áurea. E essa razão, que é constante, vai dar um número áureo. Que esse número ele representou pela letra grega φ, que é a solução positiva dessa equação. E ele deu outra informação, que todas as potências de base φ e de expoentes maiores do que 2, pode ser representada por uma expressão do primeiro grau, da forma A vezes φ mais B, onde A e B são inteiros positivos. Então ele está dizendo, por exemplo, que φ ao quadrado, como ele já deu, é φ mais 1. Que φ ao cubo, 2φ mais 1. Que φ a 4, 3φ mais 2. φ a 5, 5φ mais 3. φ elevado a 6, 8φ mais 5. E ele quer saber quem é φ elevado a 7. Professor, como eu posso fazer esse problema? Vamos resolver esse problema de duas maneiras. Uma maneira um pouquinho mais trabalhosa e uma maneira muito rápida. A maneira um pouquinho mais trabalhosa. Eu tenho que φ ao quadrado é φ mais 1. Ok. Como é que ele fez para achar esse φ ao cubo? Eu já te dei a deixa naquela questão. Se eu multiplicar os dois lados por φ. φ ao quadrado vezes φ. φ ao cubo. φ vezes φ. φ ao quadrado. 1 vezes φ, φ. Só multipliquei os dois lados por φ. Onde tem φ ao quadrado, eu coloco φ mais 1. Fazendo essa substituição, tá aqui, mais esse φ. φ com φ dá 2φ mais 1. Cheguei à conclusão que φ ao cubo é 2φ mais 1, que é exatamente o que a questão tinha já me informado. Então, se eu quero achar o φ a 4, eu vou multiplicar os dois lados por φ. φ ao cubo vezes φ, φ a 4. 2φ vezes φ, 2φ ao quadrado. 1 vezes φ, φ. Onde tem o φ ao quadrado, eu já sei que eu coloco φ mais 1. Então vai ficar 2 vezes φ mais 1 mais φ. 2 vezes φ, 2φ. Com φ vai dar 3φ. 2 vezes 1, 2. Eu achei φ a 4. Então, agora já está no ponto de eu achar a resposta da questão. A questão quer que eu encontre o φ a 7. Então, basta multiplicar o φ a 3, essa igualdade, pelo φ a 4. Claro que φ a 3 vezes φ a 4 vai dar φ a 7. E assim eu vou fazer, vou multiplicar membro a membro. φ a 3 vezes φ a 4. 2φ mais 1 vezes 3φ mais 2. Fazendo a distributiva, quanto é 2φ vezes 3φ? 6φ2. 2φ vezes 2, 4φ. 1 vezes 3φ, 3φ. 1 vezes 2, 2. Não esqueça que φ a 3 vezes φ a 4 dá φ a 7. Lembrando que onde tem φ ao quadrado, turma, eu posso colocar φ mais 1. Então, fazendo essa substituição, onde tem φ ao quadrado, colocando φ mais 1. Então, vai ficar 6 vezes o φ ao quadrado, que é φ mais 1. 4φ com 3φ deu 7φ mais 2. Fazendo a distributiva, o que é que eu acho? 6 vezes φ, 6φ. Com 7φ, eu vou achar exatamente quanto? 13φ. 6 vezes 1, 6. Com 2, eu vou achar 8. Então, φ a 7 é 13φ mais 8, que é o que está na letra E. Mas usando a engenhosidade da matemática, você buscando padrões na matemática, você poderia chegar à mesma resposta de uma forma mais rápida e mais simples. Padrões aqui, professor, eu digo sim, padrões. Por exemplo, φ com 2φ, 3φ, é mesmo. 2φ com 3φ, 5φ. Olha, professor, 3φ com 5φ, 8φ. 5φ com 8φ, 13φ. Olha, mas faltou o 8. Não tem problema, mesmo padrão. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8, que é o que está na letra E. Então, quando você é estimulado a pensar, a raciocinar, você consegue superar problemas e obstáculos que são colocados de uma maneira mais fácil. Mas para isso você tem que ser treinado, você tem que ser estimulado.